Como pedir um aumento para o chefe? Você tem essa dúvida? Então vem para cá porque a gente vai falar agora. Eu vou conversar com a Cris Faria. Ela é especialista em desenvolvimento humano organizacional e vai tirar todas as nossas dúvidas. Cris, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite e essa baita oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês a experiência do mercado. Legal, antes da gente começar o nosso bate-papo, Cris, eu quero convidar o pessoal de casa para mandar, e se tiver alguma dúvida, né? O que é que você mais fica ali em dúvida na hora de pedir um aumento? Manda, porque a Cris responde aqui ao vivo. Cris, primeira coisa, o que não fazer de jeito nenhum na hora de pedir um emprego? Na hora de pedir um emprego, não, na hora de pedir o aumento do salário, desculpa. O aumento de salário. Primeira coisa, sem histórias tristes. A gente tem que ter consciência de que as organizações elas têm fins lucrativos e visam sim resultado, não são ONGs. Então, para que a gente continue dentro de uma empresa e para que a gente esteja lá, a gente precisa trazer resultado. Então, não é pedir aumento porque o telhado caiu, ou porque ficou grávida, ou então porque de repente vai se mudar, ou precisa de alguma coisa. Não é pessoal, é corporativo. É olhar para a organização e ver qual o resultado que traz para ali. Então, primeira coisa que não fazer, é não contar história triste. A empresa, por mais que ela se preocupe com o colaborador, ela visa resultado. Ninguém fica com as pessoas porque elas são boazinhas, elas ficam com as pessoas porque elas de verdade desempenham um bom papel dentro da empresa. Ótimo, então o que não fazer não é chegar contando história triste não, né? É chegar então mostrando os seus resultados, é por aí, né? É a partir daí, mostrando o que de bom você está fazendo para a sua empresa, né, Cris? Exatamente, é por isso que existem as avaliações dentro das empresas, é para ver como está o desempenho. E ok, a gente tem as competências, que são as competências técnicas ali do saber fazer, qual que é o teu diferencial? E as competências comportamentais, o que faz de ti uma boa pessoa para estar ali trabalhar? E a junção dessas duas coisas é que vai fazer diferença na hora de pedir alguma coisa. Por quê? Posso continuar falando aqui? Vou desenvolver aí essa resposta. Quando a gente entra na empresa, existe um combinado. O que eu ouço muito, que eu já ouvi bastante também? Pô, eu preciso de aumento, tá, mas por quê? Porque eu cumpro o meu horário, porque eu faço o meu trabalho bem feito, porque eu faço as minhas entregas, porque eu não falto, porque eu sou comprometido. Ok, foi para isso que tu foi contratado. O que mais? É esse o que mais que vai fazer diferença na hora de pedir alguma coisa. O resto é combinado. Agora, Cris, além desses argumentos também, e com relação ao ambiente, né? Sempre fazer isso pessoalmente ou será que mandar um e-mail também pode ser uma boa? Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala de mensagens ou quando a gente fala de texto, a interpretação ela fica muitas vezes comprometida. Então, sem sombra de dúvida, pedir no tete a tete é sempre o melhor caminho. E como começar esse bate-papo? Ir direto ao ponto ou ir perguntando como é que tá a família, como é que vão os negócios? Como começar esse assunto? Me ouve? Eu tô te ouvindo, Cris. Você consegue me ouvir? Consigo sim. Vamos lá então, Cris. Eu falei sobre o pedir presencialmente ou pedir por mensagem. Conseguiu ouvir? Isso a gente já ouviu. Agora eu tenho uma outra pergunta, Cris. Agora é com relação a como começar esse bate-papo, né? Se você chega e vai direto ao assunto ou você vai dando uma enrolada para tentar amaciar um pouco? Primeiro é olhar o melhor momento. Qual que é o momento da empresa? O momento da empresa é de contratação? É de expansão? É de segurar? É de demitir? A gente passou por muita coisa aí nos últimos tempos. Então, olhar para o momento da empresa também é bem importante. E depois saber, esperar o momento certo. Conheça o seu chefe, conheça o seu líder, conheça a sua empresa. Como que ela recebe esse tipo de informação? Cada empresa tem uma cultura, cada líder tem uma característica. E conversa franca e aberta é sempre o melhor caminho.
e minado de informação. Lembra, dados e fatos, não é por impressão. As empresas, elas não dão aumento para as pessoas ou elas não dão um plus, por exemplo, num salário porque a pessoa é legal. Ela precisa ter um retorno de lucratividade para a empresa, para que ela consiga enxergar que esse colaborador ele tem valor. Pensa tu, por exemplo, como colaborador sendo dono de uma empresa. Tu vai dar aumento para alguém porque a pessoa é legal, porque a pessoa é simpática, ou tu vai dar aumento para alguém porque de verdade ela traz algum resultado? Uma reflexão aí para ficar. Tá certo, Cris. Então, só para a gente fechar aqui agora, uma dúvida muito comum também é se o colaborador recebeu uma proposta de uma outra empresa. Ele deve usar esse argumento também na hora de pedir um aumento ou não? Que bom que apareceu essa pergunta, adorei. Vamos pensar assim, antes de olhar para a empresa, olhar para ti, olhar para si. Que entra em algum lugar, olhar para o propósito desse lugar. É aqui que eu quero trabalhar? Primeiro, é muito importante. Segundo, olhar para o mercado. Eu quero continuar aqui ou eu quero olhar para fora? O que me fez olhar para fora? O que está falando aqui que me fez olhar para o outro lado? E depois, se de verdade conseguiu uma outra proposta, faz parte da tua cultura, sim, usar isso como argumento. Por que não? Até mesmo para ter clareza na hora da comunicação. Gostaria de continuar aqui, se for essa vontade, gostaria de continuar aqui, porém, para fazer a mesma coisa, olhar para outro lugar, olhando para o meu propósito, o outro lugar também me fez uma outra proposta. E estar preparado para a negociação. Quando a gente vai para esse tipo de conversa, a gente precisa estar preparado para receber um não, a gente precisa estar preparado para negociar e precisa estar preparado com argumentos suficientes, com dados e fatos de desempenho do porquê que eu preciso disso. Eu acho que tenho certeza, juntando essas características numa mesma conversa, na pior das hipóteses vai ser não. Neste momento não, neste momento eu não quero. E aí, a partir disso, olhar para si. O mais importante, antes de qualquer coisa, e olhar para a organização, é olhar para o teu propósito. O que tu quer para a tua vida? Faz sentido ficar nessa empresa? Faz sentido receber esse salário? Ou não faz sentido? Porque só tu que é responsável pelo teu bem-estar. Ninguém mais. Não é a organização, não é o teu líder, não é a tua família, não é ninguém mais. É só tu. Simples assim. Demais, Cris. Muito bacana esse bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta também, que é com relação ao humor, né, do chefe ou da chefe. Vale também a gente levar em consideração se a pessoa está num bom dia, se ela talvez naquele dia está um pouquinho mais bravo, mais irritado. Com certeza faz diferença. Imagina tu acordar atravessado, virado, e de repente vem alguém e ainda quer pedir aumento. Pensa que o líder, ele sofre pressão de vários lados. Estava tão bom o nosso bate-papo aqui, mas eu já quero agradecer, então, pelas dicas aí para você que está pedindo, está pensando em pedir um aumento, né, aí na sua empresa. Bacana, né, Fernando? Deu para entender. Deu para entender. Com a travada deu para entender. Espero o chefe estar de bom humor, não é mesmo? Já vai pensando em ter novas formas de contribuir dentro da empresa que segue o seu propósito. Com muitos argumentos, muitos e espera dados. um momento bom da empresa também, né? E se você tiver percebe que a empresa não está bem, também não é hora. E se tiver uma outra proposta, pode levar sim, né, Pode Fernando? levar, Pode levar, conversar ali também, porque isso pode ser muito bem visto. Uma coisa que eu queria saber, que pena que a Cris não está mais aqui com a gente, Cris, em quanto tempo, né, você deve reajustar o seu salário de forma a pedir um aumento, né? Verdade, ficou faltando essa daí, né, Fernando? Pois é. Você acredita que é de em quanto tempo? Eu acredito que de 6 em 6 meses é justo. 6 em 6 meses? Eu acho. Olha aí. É justo. Dependendo do resultado que você traz para essa empresa, pode ser muito justo. Muito bom. O resultado que você traz, Exatamente. né? O quanto você trabalha